Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui quem vos fala é o Fabiano Lindolfo. E você sabe que durante a semana, sempre numa semana nova, né, nós estamos colocando uma entrevista. E nós temos hoje o prazer de conversar um pouquinho com a Soraya, que ela é uma profissional da área da saúde. E fica com a gente até o final, que você com certeza não vai se arrepender, que vai ter dicas muito interessantes. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito do SUS, independentemente de onde você esteja vendo esse vídeo, até de fora da nossa região aqui, porque o SUS é no Brasil inteiro. Então, com certeza, essas informações vão fazer a diferença para você, tá bom? Antes de mais nada, muito obrigado, Soraya, pela sua disposição de atender a gente, né, da disposição de poder contribuir para a nossa revista. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, eu anotei aqui algumas perguntas. A primeira delas é a seguinte: você poderia contar um pouquinho da sua história, brevemente, como que você ficou tanto tempo na área da saúde? Bom, primeiro, meu nome é Soraya, eu tenho 55 anos e fiquei 33 anos na área de saúde, prestado na Prefeitura Municipal de Curitiba e alguns outros hospitais. E com certeza foi pela paixão pela área da saúde. Eu perdi um irmão com 7 anos de idade que ficou doente e passou um ano no hospital. E daí para diante eu passei a ter esse amor, né, pela área de saúde, né? Eu fiz o curso de auxiliar, eu fiz o curso de técnico, o terceiro grau eu acabei não completando, mas mesmo assim continuei fazendo a área da saúde, né? Muito bom. A gente viu que uma profissional que já tem bastante tempo, uma bagagem grande aí, né? Muito bem, Soraya. A outra pergunta é, nós estamos numa época de cuidados, né? A gente está vendo aí a questão da pandemia, né? E quais são as suas dicas, então, para quem às vezes ela acha que está com alguns sintomas e não tem certeza absoluta que de repente poderia ser o Covid? Qual que é a sua dica para esse tipo de... Quais seriam os sintomas para a gente ter certeza que é o Covid? Os sintomas é um sintoma de resfriado, é uma dor de cabeça, é um mal-estar no corpo, é febre, falta de ar, é aquela sensação de que não está sentindo o gosto dos alimentos. A minha dica é o seguinte: sentiu qualquer tipo de sintoma, vai no médico. Eu acho que você não pode esperar, mesmo que você não tenha febre, você tem que ir, e pelo menos para que você tenha um acompanhamento ideal para que veja se é ou não. O médico é que vai ter toda essa conseguir fazer essa consulta para ver se é ou não o Covid, né? É uma doença bem difícil mesmo e tem que ser o quanto antes possível ser avaliado. É muito bom. Então, ó, se você tem esses sintomas que a Soraya falou, ó, não perca tempo, vá ao médico, não queira fazer inventar moda, tá certo? Muito bem, a próxima pergunta: o SUS ele tem algum sistema de tratamento sem você precisar se deslocar a ele? Sim, ele tem. Ele tem agora na pandemia tem um sistema de que você pode fazer uma ligação para um número que depois eu passo e eles dão todas as dicas de como você deve proceder. Só que o SUS ele funciona. Aqui em Curitiba principalmente ele funciona. Eu trabalhei 33 anos na área de saúde, desses 33, 28 anos no Unidade de Saúde 24 horas do Boqueirão, e você tem que fazer o seu cadastro na unidade de saúde básica. Por que fazer o cadastro? Em primeiro lugar, porque daí esse cadastro ele funciona em todas as unidades, porque a prefeitura ela é interligada. Então, se acontecer alguma emergência com você, que você tenha que vir no 24 horas, abre o teu cadastro e sabe tudo o que acontece com você. Porque aqui no 24 horas são médicos que atendem esporadicamente, né? Então não vão conhecer você. E se você tiver esse cadastro, você vai estar contribuindo com essa tua consulta, né, numa hora de emergência, né? Um detalhe interessante que a gente tinha até conversado, às vezes a gente nota que os 24 horas estão bastante lotados, né? A gente percebe isso. E a gente tinha até conversado antes que às vezes não é nem necessário você vir no 24 horas, é isso, né? Sim, a unidade básica ela tem todo o suporte para fazer toda a consulta que você precisa, desde fazer curativo, fazer injeção, fazer a consulta, fazer a coleta de exame, né? A única diferença é que essa coleta de exame e consulta vai ser programada.
Já no 24 horas, o 24 horas ele é aberto para ser um pronto atendimento de emergência. E 90% dos pacientes que são atendidos nos 24 horas não são emergências. São consultas que poderiam ser atendidas na unidade básica com mais calma, com mais dedicação e com não tanta demora, porque seria marcado, seria uma coisa mais organizada, né? Tá vendo por que quando você vai lá e enche, tá lotado o negócio lá, e daí você fica reclamando, tá esperando um monte, tá demorando, tá vendo? Você não precisava ir, talvez você, se você fosse na unidade próxima da sua casa, você não precisava ir lá e não ia ficar esperando um monte, né? Por isso que existe aquela classificação do Manchester, que são aquelas pulseirinhas coloridas, né? Que quando você vai lá, você vai ver que 90% é a verde. E a verde não é emergência. Perfeito, muito bem colocado, agora você já sabe, viu? Agora no caso dos tratamentos mais sérios, no caso de cirurgias, assim, ou algo nesse sentido, como que a pessoa ela ser atendida mais rapidamente? Pois a gente vê que a reclamação maior, a gente até acha que uma das coisas que foi respondida é a pessoa ir lá sem necessidade, mas ela tem uma cirurgia, de repente, como é que ela pode fazer para ser atendido mais rápido? Olha, se for uma cirurgia de emergência, ela pode vir no 24 horas, o 24 horas ele tem que ter o diagnóstico, ele vai fazer esse diagnóstico, vai coletar o exame, vai fazer esse diagnóstico, aí sim encaminhar direto para um hospital, para o Rocio, para o Cajuru, ou para... Ele fica na central de leitos e a central de leitos é que encaminha ele para onde ele for tiver necessidade. Isso se for uma emergência. Agora, as cirurgias demoram porque elas não são cirurgias de emergência, são cirurgias eletivas, são cirurgias que podem esperar, porque ninguém vai deixar um paciente ficar esperando se ele não puder. O problema é que demora porque são eletivas e não emergência. Perfeitamente. Então, a Soraya já é aposentada, né? Você tinha conversado que é aposentada. E agora, o que consiste o seu serviço? O que você está fazendo depois que você se aposentou, Soraya? Eu optei por atender pacientes idosos próximos da minha residência. Eu moro aqui ao lado do 24 Horas do Boqueirão, então eu estou atendendo paciente entre o Auer, Boqueirão, Carmo e Alto Boqueirão. Então eu tenho um paciente aqui na Frederico Mauer, que eu atendo ele 2 vezes por dia e dou suporte de cuidados intensivos em casa. Aí tem uma outra cadeirante que eu dou banho nela 2 vezes por semana. Aí tenho contribuído também em ajudar esses pacientes que têm essas cirurgias eletivas para fazer esse preparo, por exemplo, cirurgia de catarata. Tem aqueles colírios que têm que ser colocados, são pessoas idosas, elas esquecem. Então, fazendo todo esse mapeamento para que elas consigam fazer os seus procedimentos da melhor forma possível. Né? Eu me aposentei, eu optei por não, como trabalhei muitos anos em urgências e emergências, e você sabe, o trabalho da enfermagem, ela não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, então eu optei agora por um outro tipo de acompanhamento. Né? E estou gostando desse trabalho, é um trabalho um pouco menos cansativo do que eu fazia, e muito mais assim acolhedor, porque você acolhe esse paciente idoso, entendeu? E tem sido gratificante. Que bom, é bom quando a gente faz as coisas e dá prazer pra gente, né? Agora, quais são os telefones para contato, se caso de repente a pessoa precise? Lembrando que eu vou deixar todos esses telefones na descrição para você entrar em contato, até o site acho que eu vou colocar ali também para facilitar para você, tá bom? Bom, o telefone principal é 156. 156, o telefone da prefeitura, você fica sabendo qual a tua unidade de saúde, só pelo teu endereço eles vão dizer a tua unidade de saúde é essa. Né? Então, e ele também tem eles estão agora fazendo também a parte do Covid, também você consegue tirar suas dúvidas no 156. Tem um outro telefone que é o 3350-9000, que é direto para a Covid. Né? E você sabendo onde é a tua unidade básica, você pode entrar em contato direto com a tua unidade básica e ver como que é o funcionamento dela. Porque cada unidade tem o seu tipo de funcionamento, de horário, de agendamento, de coleta, entendeu? Então, o ideal seria que você ligasse no 156 e o 156 forneceria para você a tua unidade básica. Muito bem. Então, essa foi a nossa entrevista dessa semana, né? Primeiro, muito obrigado, viu, Soraya, pela sua disposição de atender a gente, disposição
de contribuir com seus conhecimentos para a nossa revista Chique Curitiba. Eu vou deixar os contatos seus, caso alguém queira entrar em contato com você, né? Não sei como é que está a sua agenda. Eu queria só falar um pouquinho sobre o funcionamento do 24 horas, né, que foi o que eu trabalhei nos últimos 28 anos, né. Então, o funcionamento do 24 horas, o pessoal fala, demora. Então, eu quero só explicar que é assim, você entra no 24 horas, você é atendido pelo médico, primeiro pela triagem, né. Da triagem você passa pelo médico. O médico, se ele solicitar exame de sangue seu, o exame é coletado aqui, e daí vem um motoboy aqui e encaminha esse exame para o laboratório, e a gente recebe o resultado desses exames via fax. Então, tipo assim, se você pensar que demora, você tem que pensar que numa unidade básica isso levaria alguns dias para ser encaminhado. No 24 horas, só que o motoboy, ele tem os seus horários específicos para passar. Então, tipo, você coleta agora, né? Então, 8 horas da manhã o motoboy passa, leva. Depois ele vem às 11, depois ele vem às 15, depois, entendeu? Então, ele tem uns horários para passar. Aí, a demora por quê? Porque você tem que aguardar o resultado desses exames, porque o médico quer ter um diagnóstico daquilo que você tem, entendeu? Então, se você vem no 24 horas e o médico solicita um exame para você, fique ciente de que vai demorar, porque nem tudo é feito aqui. Agora, atualmente, a gente tem raio-x nos 24 horas, coisa que não tinha antigamente. Então, teve uma melhora. Em tempo, as coisas vão melhorando, mas a gente ainda não tem laboratório dentro dos 24 horas. Então, por isso essa demora. E quando por exemplo, um paciente que tem uma suspeita de infarto, são 3 coletas, em 3 horários diferentes. Então, não tem como sair em 1 hora, 2 horas, porque você coleta uma amostra quando o paciente chega, uma amostra 3 horas depois e uma amostra 6 horas depois. Então, no mínimo, esse paciente vai ficar umas 8 horas dentro da unidade. Não é porque a gente não está fazendo nada, é porque o procedimento é dessa forma. Então, se vocês conseguem... Quando eu estava trabalhando, cada paciente que entrava, eu explicava isso para ele, já não ficava tão pesado a ansiedade dele. Muito bem. Então, nós ficamos por aqui na nossa entrevista de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e espero que você possa continuar conosco aí nas próximas entrevistas. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos encontramos nos próximos vídeos. Até mais.